Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Neemias, a partir do verso 1. Eu estava lendo esse texto esses dias e Deus me trouxe algo ao coração sobre esse texto. O pastor Jean me convidou ontem para estar ministrando e eu falei, cara, Deus tem falado algo e eu creio que é para dividir com a igreja. Então, queria que você abrisse sua Bíblia em Neemias, verso 1, nós vamos ler alguns versículos e meditar sobre algumas coisas da palavra. Neemias 1, o texto fala assim, a palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns homens e lhes perguntei acerca dos judeus que haviam restado, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Israel. Eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá, na província, passando por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Verso 4. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando a Deus dos céus. O povo aqui tinha sido levado em cativeiro, estava retornando para Jerusalém, depois de uma palavra que Jeremias havia dito, que seria um tempo de cativeiro do povo de Israel. Se você ler o livro de Juízes por 21 vezes, o texto disse em vários versículos que o povo fez aquilo que era mal perante os olhos do Senhor. Então, por várias vezes o povo tinha feito aquilo que não agradava a Deus, e por conta disso, Deus permitiu que eles fossem levados como cativeiro, fossem levados ao cativeiro, fossem levados como escravos. Depois de um tempo, o Senhor permitiu que eles retornassem a Jerusalém, porém, Jerusalém estava totalmente destruída, as portas da cidade estavam totalmente destruídas. E quando Neemias ouviu sobre isso, o texto diz que ele ouviu, sentou-se, chorou, passou dias lamentando, jejuando e orando a Deus dos céus. No capítulo 2, esse aqui é o capítulo 1, no capítulo 2, interessante que quando eu estava lendo, o Senhor me trouxe a percepção de algumas atitudes de Neemias. E aqui, aonde Deus realmente começa a falar conosco, aonde falou realmente comigo. Neemias se preocupa, ele se entristece profundamente com a restauração de Jerusalém. Ele ouve que a cidade natal dos seus pais, dos seus antepassados estava destruída, e ele sente dor, angústia por aquilo ter acontecido. E hoje à tarde, eu estudando a palavra, Deus falando comigo, Deus me trouxe um pensamento sobre, e é uma pergunta que eu quero falar para você, fazer a você, que o Senhor fez a mim. Quantos de nós temos nos preocupados com a obra do Senhor? Quantos de nós temos chorados pela obra do Senhor? Quantos de nós temos orado pela obra do reino de Deus? Muitas vezes estamos preocupados em receber o que necessitamos, o que precisamos, o que pedimos ao Senhor, mas nós não estamos nos envolvendo ou chorando de verdade pela própria obra de Deus, pela igreja a qual você serve. Deixa eu piorar a pergunta talvez, quantos de nós estamos preocupados com a igreja que servimos? E continuando a leitura, Neemias se apresenta para usar o tempo que ele tinha para a reconstrução das portas, para a reconstrução dos muros de Jerusalém. A minha pergunta aqui também foi, porque o Senhor também fez essa pergunta para mim, quantos de nós estamos dispostos a gastar o nosso tempo em favor de uma reconstrução do reino de Deus? Porque se você crê ou não, tudo que nós fazemos nesse lugar, todo o trabalho que é desenvolvido nesse lugar como igreja, no CI como igreja, está ligado unicamente para a reconstrução do reino de Deus dentro de nós. Amém? Quanto tempo nós estamos gastando para isso? Quanto tempo eu tenho dedicado para essa reconstrução? Outra coisa que eu lendo à tarde, Deus falou comigo, Neemias pede as cartas para usar
para essa reconstrução, para o caminho que ele estava indo, para onde ele ia passar. A carta viva que Deus tem colocado está nas suas mãos, está no seu celular talvez, é a palavra de Deus. Nós estamos pedindo palavras para Deus, mas Ele já tem liberado tudo que Ele tem sobre as nossas vidas. E nós estamos falando sobre reconstrução, e o tema que Deus me deu acerca dessa palavra, eu achei bem interessante, foi restaure as suas portas. E você vai entender um pouco mais para frente acerca disso. Muitas vezes desejamos construir coisas, resolver problemas, mas não estamos tomando as atitudes necessárias para que isso aconteça. Não, Deus vai fazer. Ei, escute, tem coisas que o reino dos céus vai trabalhar a teu favor, mas tem coisas que eu e você precisamos levantar e ir e fazer. Tem muita coisa, meu irmão, que não cai do céu. O único que caiu do céu foi o capeta, né? Mas nós precisamos ter essa atitude. Ei, a parábola dos talentos. Cara, eu acho maravilhosa essa parábola. O Senhor deu a cada um talentos. Deu deu a outros 2, deu a outros 5. Mas nenhum deles ficou sem talentos. Todos tiveram os talentos entregues. Receberam. Só que o que me chama a atenção nesse texto é o seguinte: talvez a minha e a sua desculpa seja que, pastor, eu não sei pregar, pastor, eu não sei cantar, eu não sei, mas você tem um talento dentro de você que o Senhor colocou. Sabe o que o texto diz? O texto diz que Deus deu a cada um mediante a sua capacidade. Você não faz o que você está enterrando. Você não faz porque você não quer, porque você não tem tomado uma atitude. Meu irmão, nós estamos indo para o tempo do fim, não dá mais tempo de ser apenas um irmãozinho da igreja. Pastor Fernando pregou no domingo de ceia sobre não dá mais para olhar para trás. Não tem mais, se você largou o arado, por favor, pegue ele novamente e continue caminhando. Se você está pensando em desistir, pelo amor de Deus, não faça isso, porque quem vai sofrer com isso é você. Se você não decidiu ainda tomar uma atitude, tome hoje. É a nossa oportunidade, é a minha e a sua oportunidade. Muitas vezes nós criticamos o que está sendo feito, as coisas que estão acontecendo na igreja, mas nós não estamos nos colocando, nós não estamos estando e ficamos disponíveis para poder fazer as coisas. Dentro do nosso ministério, dentro do CI, nós temos 29 ministérios. Entre ministérios episcopais, de ensino, ministérios de ações sociais, 29. Eu duvido que não tenha um lugar desse que você não possa se encaixar. Eu duvido, meu irmão. Em algum lugar desse você vai se encaixar. Talvez você não cante. Talvez você não toque, talvez você não pregue, mas nós podemos ajudar lá atrás, quando o pessoal precisa, lá toda semana. Pastor, eu não tenho carro, eu não consigo estar no Ele está à mesa para sair entregando por aí, mas eles de vez em quando precisam de pessoas ali para arrumar os sacolões. Poxa, pastor, mas eu não consigo fazer muita coisa, mas tem um monte de roupa lá que às vezes precisa ser dobrada para poder arrumar, para poder ser doada depois. Tem aqui, Sei Café, Bispo Eli, Bispa Lili. Quer servir pessoas? Vai ajudar ali. Meu irmão, não tem desculpa. Estamos às vezes arranjando desculpas, mas não tem desculpa. Tem muita coisa para ser feito e todo o trabalho que nós realizamos dentro desse ministério é a favor de pessoas. É para pessoas. Deixa eu voltar para Neemias. Neemias 3, a partir do verso 1, não precisa abrir, só ouça. Então o sumo sacerdote, Eliasabe, se levantou com os seus parentes, sacerdotes, e eles começaram o seu trabalho de reconstrução da porta das ovelhas. E eles consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram um muro até a torre dos 100, que consagraram até a torre de Hananael.
Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte, Zacur, filho de Inri, construiu logo adiante. As portas dos peixes foi reconstruída pelos filhos de Racenaá. Eles puseram as batentes e colocaram as portas e os ferrolhos, as trancas do lugar. E assim vai continuando a reconstrução até no verso 32. Eu não quero ler porque o texto é grande, mas eu quero que você entenda o contexto disso. Nessa reconstrução, cada um, quando Neemias chegou naquele lugar, Neemias começou, ele foi fazer uma varredura de tudo que estava acontecendo, de tudo que tinha acontecido. E ele começou a convocar cada líder que estava nas portas, eram 12 portas. Todas as portas que foram destruídas, tinha uma tribo, tinha um líder que cuidava daquela porta. Ele foi chamando um a um para que reconstruíssem as portas. Foi chamando um a um para que reconstruíssem os muros. Para que a cidade fosse fortificada novamente. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, não existe, nenhuma igreja trabalha sozinho. Nenhum líder trabalha sozinho. Hoje nós temos ativos 20 Connects dentro do ministério. Eu e minha esposa lideramos os líderes dos Connects. Mas nós não conseguimos fazer nada sozinhos. Os Connects só existem porque existem pessoas dispostas a trabalharem neles, com eles, por pessoas. Ninguém faz nada sozinho. Pastor Camargo e pastora Ana Isa são líderes do Alelon desse ministério. Mas eles têm abaixo deles 60, 70 pessoas para que o louvor aconteça, não só aqui, mas em outros lugares. Eles também não trabalham sozinhos. E o texto está dizendo que quando Neemias teve esse entendimento, ele veio àquele lugar e ele começou a chamar um a um para dizer: ei, vamos lá, vamos trabalhar, vamos fazer. Sabe o que Deus está falando para você hoje, para mim? Ei, levante-se, continue, não pare. Existem portas que dependem de nós para serem restauradas. Existem pessoas que precisam ouvir de Deus através das nossas vidas. Meu irmão, me perdoa o que eu vou te dizer, por favor, me desculpe, mas Deus não te chamou para ser apenas um crente de banco. Deus o chamou por um propósito muito maior. Muito maior. Precisamos assumir as nossas responsabilidades. Precisamos assumir os lugares que Deus tem nos colocado. Dar uma resposta a Deus. Talvez você esteja aí esperando uma resposta. Talvez você esteja esperando uma palavra de Deus. Mas Deus já te deu, Deus já falou, Deus já ministrou. Deus não vai falar de novo, Deus só vai falar uma vez. E se você entendeu, não é mais a hora de ficar perguntando, é a hora de levantar, dobrar as mangas e começar a fazer. A reconstruir. Olha só. Escute, Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Tem coisas que você sabe, meu irmão, que Deus já revelou para você. Tem coisas que Deus já colocou na sua mão para fazer. Tem coisas que eu e você talvez abandonamos na metade do caminho. E Deus está falando para você e para mim hoje: ei, não pare, volte lá, pegue novamente. Continue caminhando, continue andando. Meu irmão, é muito bom pregar uma palavra de vitória. É muito bom pregar uma palavra que vai dar tudo certo para você. É maravilhoso pregar essa palavra no Evangelho. Ei, mas o que eu estou te dizendo é para você o seguinte: ei, vai chegar um dia que nós vamos chegar diante de Deus e nós vamos ter que apresentar todas as obras que o Senhor colocou nas minhas mãos para fazer. É chamar a responsabilidade mesmo. Assumir as minhas responsabilidades. Assumir o lugar a qual Deus me deu para estar. Tem coisa, como eu falei, que Deus já nos revelou. Tem coisas que Deus já falou. Não é mais tempo de orar, é tempo de agir. Meu Deus, que silêncio, dá até medo. Não é mais tempo, meu irmão, de ficar esperando. Não, eu vou orar. Tu vê o irmão passando necessidade do teu lado, eu vou orar para ver se Deus quer que eu ajude ele. Sabe o que a Bíblia diz? Aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado.
Sabe o que a Bíblia diz? Se alguém chegar perto de você, necessitando de alguma coisa, você pode ajudá-lo. A Bíblia diz que não é para passar amanhã, é para você fazer hoje. Então não tem que orar para saber se eu vou fazer, se eu vou abençoar. Não, meu irmão, tem que ter atitude. E foi dentro dessas atitudes que Neemias teve. Ele foi criticado. Ele foi criticado. Ele estava tentando restaurar uma cidade poderosa, Jerusalém, mas ele foi criticado. Ei, não ligue para as críticas não, continue fazendo aquilo que Deus deu para você fazer. Continue fazendo aquilo que Deus colocou nas tuas mãos para fazer. Tem coisas que Deus não vai te revelar mais, porque Ele já te revelou. Tem coisas que você vai continuar orando e Deus não vai falar mais para você, porque Deus já te disse. Deus já falou a você. Tem lugares que Deus já mandou você entrar, que você está orando para saber se é para você entrar ou não, e Deus já mandou você entrar nesse lugar. Meu irmão, estou te dando uma chave hoje, para nós entrarmos em lugares sobrenaturais com Deus. Responsabilidades no reino. Restaurações de portas que precisam ser restauradas em nós. Precisamos entender e obedecer a direção de Deus, o que Deus tem dado a cada um de nós. O que Deus tem ministrado em cada vida. Sabe por quê? Porque Ele é dele, nele. Tudo que vem dele é bom, agradável e perfeito. Tudo que o Senhor tem para mim e para você é bom, agradável e perfeito. Talvez você pense assim, pastor, mas que tu é pastor. Mas eu não fui pastor a minha vida inteira. Somos pastores há 15 anos, eu acho, 12 anos. Não fui pastor a vida inteira. Mas há 31 anos eu estou envolvido com o Evangelho. Mais, 32 ou 33. Estamos trabalhando com pessoas. Um dia me perguntaram, pastor, o que tu mais ama do que você faz? Pessoas. Nosso maior prazer, meu e da minha esposa, é ver pessoas sendo restauradas no Senhor. Pessoas que viviam em lugares escuros, difíceis, sofrendo, de repente se levantarem e Deus começar a fazer coisas poderosas na vida dela e através da vida dela. Essa é a maior paga que um cristão deve ter no seu coração. A maior alegria que um cristão deve ter dentro do seu coração. Porque a Bíblia diz que a festa no céu, quando o quê? Quando o quê, igreja? Quando um pecador se arrepende. Quando uma vida é restaurada pelo Senhor. Quando as brechas são fechadas, as portas são restauradas. Mas nós precisamos tomar e assumir o nosso lugar de responsabilidade. Nós precisamos assumir o lugar que Deus nos deu. Escute, a minha vida não é dirigida, a nossa vida não é dirigida por afetos. A nossa vida, ela é dirigida por propósitos. É porque eu não gosto do irmãozinho. É porque, sei lá, aquela igreja. Propósito, meu irmão. Deus tem um propósito para cada um de nós. Talvez o propósito que Deus tenha para a sua vida não é o mesmo que Ele tem com a minha. Mas Deus tem algo a realizar na sua vida, e poderoso, em nome de Jesus. E o Senhor está nos chamando hoje para responsabilidade. O Senhor está nos chamando hoje para um lugar diferente, para entrarmos num lugar diferente. E eu lendo esse texto, veio umas viagens na minha mente. Nós temos aqui a Rafa, que ela é arquiteta. Mas imagina construir algo, construir um prédio. Primeiro, para construir um prédio, eu preciso fazer todo... A pessoa vai ter que fazer todo como é que se diz? Um estudo do terreno, do lugar. O engenheiro vai ter que construir todo o projeto. Mas é o engenheiro que constrói o prédio? Vamos lá, vamos ser mais arcaico. É um pedreiro. Fechou? Tá, mas o pedreiro sozinho, sem ajudante, ele consegue fazer a obra? Beleza, o pedreiro construiu, o ajudante ajudou. Eu sei que tem uns pedreiros que são meio metidos eletricista, né? Mas vão se manter dentro de uma ordem correta, amém? O pedreiro terminou a obra, rebocou, fez tudo certinho, vem o quê? Vem o eletricista para passar a fiação, colocar as tomadas. Amém? Não é assim? Geralmente, depois desse processo, vem o quê?
Veio o pintor para poder pintar, para poder deixar a obra bonita. Depois disso veio o quê? Vem a arquiteta para preparar todos os móveis para o ambiente. Aí, da arquiteta que fez o projeto, vem quem? Vem os montadores para montar o projeto. Não é mais ou menos isso? Cada um tem o seu lugar. Dá para fazer uma obra apenas com o engenheiro? Vamos, igreja? Dá para fazer uma obra apenas com a arquiteta? Precisa de um monte de gente para que essa obra aconteça. Precisa de pessoas que vão estar dispostas a botar a mão na massa, literalmente. Mas tem outros que só vão assinar o cheque. Tem outros que só vão escrever no papel os desenhos bonitos, igual a irmã que faz nos computadores dela. Mas vai vir o cara que vai ter que montar o projeto que ela fez. Você está conseguindo entender como ninguém consegue fazer nada sozinho? Uma coisa depende da outra para que algo seja construído. Essa igreja só acontece porque tem muita gente que trabalha a favor desse ministério, meu irmão. Esses dias os meninos estavam correndo atrás de pessoas para ficar no estacionamento. Meu irmão, tem muita coisa para ser feita. Assuma o seu lugar de responsabilidade. Eu já passei por tudo quanto é área de igreja, menos criança. Deus me livrou disso, aleluia. Deus me deu vitória, aleluia. Não sei se eu mato eles ou eles me matam, não é brincadeira. Mas eu não tenho paciência. Mas os demais lugares, setores da igreja, eu já fiz tudo, meu irmão. Já limpei igreja muitas vezes, limpei banheiro muitas vezes. Ai, mas hoje é o pastor que prega. Pois é, meu irmão, mas há 5, 2, 3 anos atrás eu ainda limpava o banheiro de igreja. É desmérito nenhum. Eu fiz porque eu estava ajudando a reconstruir as portas desse lugar. Quem está entendendo? Assumir as suas responsabilidades. Talvez Deus tenha colocado no seu coração para abrir a sua casa para um Connect. Ai não, mas eu preciso estar preparado. Para! Eu preciso orar, Vasconcelos, para saber se Deus quer que eu faça isso. Meu irmão, sabe o que precisa? Disponibilidade. Não, estou aqui, eis-me aqui, Senhor. E se um dia você falou eis-me aqui, tu está lascado. Voltando à construção. Não tem como nós construirmos algo sem depender um do outro. Não tem como nós termos um culto sem o pessoal da iluminação, da projeção, do som. Não dá. Ai, pastor, mas antigamente era só um violãozinho e voz. Irmão, antigamente. Mas hoje não dá mais. Hoje nós dependemos deles para ter um culto. Dá para fazer só no gogó? Claro que dá. Mas o Senhor tem nos dado condição de ter um som bonito, iluminação bonita, uma igreja bonita. Então um depende do outro para que a coisa aconteça. Mas por quê? Porque cada um tem assumido o seu lugar de responsabilidade dentro dessa construção. Falando nisso, vai ter curso para técnica do som, tá? Fala com o Bruno depois, se você quiser. Dá para avisar, né? Deixa avisado já. Você está entendendo? Assuma, meu irmão, precisamos assumir o nosso lugar de responsabilidade. Ninguém faz nada sozinho. Aqui, nesse entendimento, não é questão de ordem de coisas, o engenheiro, o pedreiro, o ajudante. O que Deus realmente falou no meu coração, nesse entendimento aqui, foi que um precisa do outro, um depende do outro. Eu preciso de você. Você precisa, olha para o irmãozinho que está do seu lado aí, você precisa dele, meu irmão. E isso se constitui uma igreja. Existem lugares, existem serviços que nós podemos realizar dentro do ministério, apenas nos disponibilizando. Olha só, não deixe o socorro e livramento de Deus vir de outra pessoa. Quem sabe, se não foi para esse momento que o Senhor te chamou aqui,
Isso foi o que o tio de Esther disse a ela no dia em que ela foi perante o rei. Você está aqui hoje, você está congregando nesse lugar hoje, porque Deus te trouxe por um propósito, para o Senhor te levantar para algo, para você realizar aquilo que Deus tem como propósito para a sua vida. Meu irmão, viver uma vida de crente, entrar e sair da igreja, não dá boa. Se envolva com o reino de Deus, se envolva na reconstrução das portas, se envolva com aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. O nosso papel como igreja é trazer reconciliação do homem para com Deus. Isso faz parte até da visão da igreja. Se você não conhece a visão, tópico 3, ser uma igreja que acreditará sempre no perdão e na próxima oportunidade de Deus para todos, trabalhando com todas as forças para que haja reconciliação do indivíduo com o Senhor Jesus e, consequentemente, com a igreja, por meio de uma mudança de mente e comportamento proveniente da obediência à palavra de Deus. Isso é tópico da visão da igreja. A intenção do Ministério CI é reconciliar pessoas a Cristo, consequentemente com a igreja, porque Jesus vem buscar a sua noiva. A nossa função é essa, é trabalhar a favor de pessoas. E o Senhor está nos chamando hoje para assumirmos uma responsabilidade. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava com Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação. 2 Coríntios 5, 18 e 19. O Senhor já colocou em nós uma palavra de reconciliação. O Senhor está nos chamando hoje por uma responsabilidade. O Senhor está nos colocando hoje num lugar de responsabilidade. Sabe o que a Bíblia me ensina? Não sei se foi o bispo Fernando que falou um dia, mas eu ouvi. Alguém falou que a ignorância é uma bênção. Porque quando você não sabe aquilo que Deus tem preparado para você, você se torna, entre aspas, um ignorante. Mas a partir do momento que você consegue entender aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, existe uma responsabilidade nisso. E eu sei, irmãos, eu sei o que eu estou te dizendo. Tem muita gente aqui dentro que tem ferramentas poderosas nas mãos e está enterrando. Tem muita gente aqui dentro que tem uma palavra de salvação para dar e está guardando. Tem muita gente aqui dentro que tem um testemunho poderoso do Senhor, que o Senhor fez na sua vida, e você está refutando em falá-lo. Tem muita gente aqui dentro que já botou a mão no arado, mas abandonou lá atrás por frustrações. O Senhor está trazendo uma palavra para nós: reconstrua. Volte lá, pegue o arado, volte a trabalhar, volte a fazer o que o Senhor deu para você fazer. Reconstrua as portas que foram destruídas. Feche as portas porque precisam ser fechadas. E falando em portas, eram 12 portas de reconstrução em Jerusalém. E hoje à tarde eu fui estudar sobre cada uma delas, o sentido das portas. A primeira porta está em Neemias 3:1, não vou ler, mas eu só vou dar referência para você entender, se você estiver anotando. A primeira porta está em Neemias 3:1, que são as portas das ovelhas, que significa os servos. Representa que devemos ter uma condição de submissão e obediência ao Senhor Deus, porque somos servos de Cristo. Essa era uma porta. A segunda porta, Neemias 3:3, a porta do peixe, que significa vidas, representa que devemos entender nossa missão de pregação do Evangelho e levar as novas almas do Evangelho de Cristo, a verdade de Cristo. Cada porta tinha um significado. A porta 3 está em Neemias 3:6, é a porta velha, que significa original. Representa que devemos lançar os valores da nossa fé genuína só em Jesus,
porque Ele é a verdade. A porta 4 é a porta do vale, Neemias 3,13. São as lutas. Representa que mesmo no meio das lutas devemos confiar a nossa esperança em Jesus Cristo, pois nele existe a vitória certa. Talvez uma porta dessa vai ser a porta que você precisa restaurar. A porta do montouro, Neemias 3,14, significa lixo. Representa que devemos buscar uma característica de santidade de Deus através da limpeza da nossa alma. Ei, a Bíblia diz que nós éramos pecadores e hoje nós somos lavados por Cristo. Essas portas estão sendo restauradas. A porta da fonte, Neemias 3,15, significa a porta do Espírito. Representa que devemos buscar mais intimidade com o Espírito Santo de Deus. Veja aí qual é a porta que você precisa restaurar hoje. Neemias 3,26, a porta das águas, significa limpeza. Representa que devemos nos lançar na palavra de Deus, sendo ela a única fonte de purificação. Talvez precisamos buscar mais a palavra. Tem as portas do cavalo, Neemias 3,28, que significa força. Representa que devemos confiar apenas em Jesus e não em nós mesmos. Não confie em você, meu irmão. Confie no Senhor. Você vai decepcionar você mesmo. Agora o Senhor não decepciona ninguém. Tem a porta da guarda, Neemias 3,31. Tem a porta oriental, pulei uma, Neemias 3,29. Significa oração. Representa que devemos buscar um tempo de comunhão e um desejo de conversar com Deus. Você ouve todo mundo, menos a Deus. Você vai atrás de tudo quanto é profeta, menos ouvir a Deus. Esses dias eu brinquei sobre isso. Sobe monte, desce monte. Que é o melhor lugar para se encontrar com Deus. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fale com Ele. Isso é uma porta de restauração que precisamos ter. Viemos para a igreja para buscar oração, mas o Senhor manda eu e você, na sua individualidade, falar diretamente com Ele. Quando Moisés desceu do monte com as tábuas, e o Senhor disse que queria conversar com o povo olhou para Moisés, vendo lá as trovoadas, vendo os raios, vendo os ventos, vendo as nuvens. Não, Moisés, fala tu com ele, e nós falamos contigo e tu fala com ele. Meu irmão, você não precisa de mediador entre você e Deus. O único mediador entre você e Deus se chama Jesus Cristo. Amém? Nós estamos falando sobre reconciliação, nós estamos falando sobre reconstrução, restauração de portas que talvez estejam quebradas hoje. A porta da guarda, Neemias 3,31, significa vigilância. Significa que devemos estar atentos e vigilantes nas nossas vidas. A Bíblia diz que eu devo orar e vigiar, não é isso? Não é isso, igreja? Não, a Bíblia diz que eu devo vigiar e orar. A Bíblia diz que primeiro eu tenho que estar esperto. Por quê? Porque se eu vejo um levante contra a minha vida, aí eu vou orar. Senhor, eu repreendo isso em nome de Jesus. Vigia. Vigia. Vigia e ora. É isso que a Bíblia diz. Então eu preciso estar ligado naquilo. Restauração dessa porta. Talvez seja a vigilância que precisa ser restaurada hoje em nossas vidas. A porta da prisão, Neemias 12:39, fala os grilhões. Representa que devemos lembrar e confiar nas promessas que Deus tem sobre as nossas vidas. Tem grilhões talvez que te prendem ainda, irmão. Palavras, coisas que foram lançadas sobre a sua vida, dos seus pais, dos seus filhos. Você, filho, foi lançada dos seus pais. Sabe o que o Senhor está falando hoje? Quebre isso. Restaure as portas. Feche essa brecha. E a última porta, a porta do rei, João 10:9, que se chama Jesus Cristo. Representa que devemos ter um relacionamento de intimidade com Jesus Cristo, porque só Ele, só nele há salvação. 12 portas.
E Neemias entendia todas elas. E Neemias chamou o povo que ali estava para restaurar todas elas. O Senhor hoje está nos chamando, a cada um de nós, para restaurar todas elas. O Senhor hoje talvez está nos convocando para restaurar essas portas. Talvez a sua individualidade ou talvez o nosso coletivo. Assumir as responsabilidades em nossa individualidade, onde restaurando cada porta que ali está, ou talvez coletivamente, como igreja, trabalhando por um crescimento do reino de Deus. Eu não sei o que Deus tem para você ou preparou para você. Eu não sei qual foi o lugar que Deus realmente destinou para a sua vida. Mas uma coisa eu posso te garantir: tem um lugar especial e preparado para cada um de nós. Nós precisamos assumir a responsabilidade, como Neemias fez. Assumir a responsabilidade dentro do ministério, buscando ajudar aqueles que precisam. Inserir dentro da igreja, do corpo. Você um dia, como eu falei anteriormente, disse ao Senhor: eis-me aqui. E se você disse: envia-me a mim, está mais sério ainda o negócio. Porque o Senhor hoje está nos chamando para algo, para uma responsabilidade, para consertar essas portas. Eu e você, para reconstruirmos ou construirmos algo em Deus poderoso. Volte, meu irmão. Volte. Volte para o lugar que Deus deseja que você esteja. Me perdoe se você veio aqui hoje esperando uma palavra que vai dar tudo certo. Em Jesus vai dar tudo certo. Eu creio fielmente nisso. Mas eu creio também naquilo que Deus tem dado a cada um de nós e nos chamando por uma responsabilidade. E o Senhor hoje está nos advertindo, dizendo: ei, tome o teu lugar. Tome os teus talentos nas mãos. Olhe para as suas mãos aí. Viaja comigo na ideia, olha aí. Olha aí, irmão, olha para a sua mão. Seja profético, irmão, acredite nisso. Tem algo poderoso de Deus aí. Tem algo poderoso de Deus nas suas mãos. Cara, preciso. Tu vai ficar bravo comigo, mas eu preciso. Você não consegue olhar para as suas mãos porque eu estou pedindo. Você acha que você vai obedecer a Deus quando Ele te pede? Assuma o seu lugar, meu irmão. Assuma o seu lugar de responsabilidade. Assuma o lugar que Deus tem colocado você. Sabe o que significa o nome Neemias? Conforto ou o que consola. Esse é o nome Neemias. Neemias entendeu o que ele tinha que fazer, o que precisava ser feito. Neemias entendeu que ele precisava reconstruir, restaurar as portas. Hoje, tomara, eu entendi algumas portas aqui que eu preciso restaurar. Orando a Deus hoje à tarde, eu falei: Senhor, me ajuda, porque eu preciso. Eu, olhando essa palavra, Senhor, a gente tem bastante coisa no ministério, a gente faz bastante coisa na igreja, tanto eu quanto a minha esposa. Mas eu falei ao Senhor: Senhor, eu estou aqui, estamos aí, vamos para cima, vamos fazer. Porque o que importa são as pessoas que aqui estão. O que importa é a vida de cada um que aqui está. O que importa é olhar para a sua vida e ver o que Deus tem feito, porque Deus tem feito. A sua vida está sendo restaurada, reconstruída, por conta do amor de Jesus acerca de nós. E o Senhor hoje, Ele está dando um entendimento: ei, vamos reconstruir, vamos nos envolver. Ah, pastor, mas eu já me envolvi tanto com a igreja, me decepcionei tanto. Pois é, meu irmão, mas em tudo quanto é lugar tu vai decepcionar. Tudo quanto é lugar talvez você vá se entristecer. Só faça aquilo que Deus colocou você para fazer. Levante-se hoje e diga ao Senhor: Senhor, eu estou aqui.
preciso de ajuda. E ore ao Senhor. E Ele vai falar poderosamente ao seu coração. Fique em pé.